Bom dia, hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2023. Esta é a terceira sessão das 4 sessões de oficina de pós-práticas do Ponto Focal UFBA no ano de 2023. Eu sou Cristina Quintela, sou a coordenadora do Ponto Focal. Estou usando óculos, tenho um cabelo grisalho, estou branquela, muito branquela, não tenho pegado sol. Estou com um colarzinho de bolinhas que parecem pérolas e uma camiseta azul que comprei em Aparecida. Tiago, quer se apresentar? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Tiago Almeida Alves, sou secretário do Profinit, sou um homem negro, jovem, de 30 anos de idade. Estou usando óculos, blazer azul, camisa branca, fone de ouvido. Estou à disposição de vocês nessa manhã para a gente aprender um pouco mais sobre os procedimentos internos do Profinit UFBA. Então, muito obrigada, Tiago. Na terça-feira, das 9 às 9h30, nós fizemos uma sessão geral, onde nós mostramos os POPs gerais dos procedimentos nacionais. Nós somos uma rede com mais de 30 pontos focais, mais de 3.000 alunos, se eu não me engano, 500 a 600 docentes permanentes, colaboradores. Cobrimos praticamente todos os estados do Brasil, só falta Goiás. Aracaju não precisa, porque já tem um ponto focal lá adequado. E não estamos também em São Paulo. Então, nós, depois, ontem, na quarta-feira, dia 19 de julho, nós vimos os procedimentos operacionais padrões para o exame de qualificação aqui do ponto focal da Universidade Federal da Bahia. Esta sessão é o momento complementar às oficinas de boas práticas nacionais que já ocorreram, em que cada ponto focal trabalha as suas boas práticas. Agradecemos muito ao nosso secretário, Tiago Almeida Alves, que hoje vai poder mostrar para vocês o POP de defesa de trabalho de conclusão de curso. Está com você, então, tá? Olá, pessoal. Hoje é o nosso terceiro dia, o dia em que nós vamos versar sobre bancas de defesa de trabalho de conclusão de curso no âmbito do Profinit UFBA, o nosso ponto focal. A gente inicia a dizer que os pontos focais, eles trabalham, no caso, com questões relacionadas à defesa ou a trabalho de conclusão de curso. Dentro dos mestrados, e eu acredito já ter falado isso em dias anteriores, mas é importante rememorar, por conta do contexto em questão, que os trabalhos de conclusão de curso são os mecanismos adequados para as defesas no âmbito do mestrado profissional aqui do Profinit UFBA. Não é adequada a menção à dissertação ou à tese, visto que o resultado do trabalho, o produto em questão, não necessariamente tem um formato de dissertação. Ele existe um formato próprio que serve para concluir o curso e que gerará, ao final, um produto técnico-tecnológico, como nós já versamos no dia de ontem. Eu quero iniciar essa sessão com esse documento, esse formulário, na verdade, que está à disposição de todos os estudantes do ponto focal da UFBA para a solicitação de suas bancas de defesa de TCC. Esse documento em questão, ele permite a padronização dos dados, bem como a segurança ao estudante de que a sua solicitação ela foi efetivamente enviada para a secretaria. Por quê? Leve-se em consideração de que o trânsito de e-mails, ele pode constituir uma falha no sentido de que o estudante pode enviar o e-mail e chegar ao spam, a secretaria pode enviar o e-mail e chegar ao spam, haver um erro dentro dos e-mails e esses e-mails nunca chegarem, ou não ter uma prova cabal de que esses documentos foram enviados.
O envio através de formulário, ele é segurança e garantia para o estudante de que aquela documentação foi devidamente enviada para o âmbito da secretaria. Por conta disso, dentro do nosso procedimento operacional, como nós veremos, não é possível a apreciação de documentos via e-mail, via documentos físicos ou outros instrumentos que não essa solicitação de banca de defesa de TCC para padronização, celeridade e segurança. Esse documento ele tem perguntas obrigatórias à semelhança da documentação que nós vimos ontem, no dia 19 de julho de 2023, relacionada à banca de qualificação. Entretanto, esse instrumento ele é um pouco mais extenso, visto que aqui nós temos requisitos obrigatórios que não constavam no formulário de exame de qualificação, como o documento obrigatório de comprovante de submissão de artigo e o artigo submetido, bem como informações relacionadas à oficina profissional, que nós falaremos de modo tangencial na manhã de hoje também. Então, levando-se isso em consideração, nós temos o nosso procedimento operacional padrão de hoje, que é o de defesa de TCC. Eu convido a todos que estiverem a assistir essa apresentação que possam se munir desse documento, que não custa lembrar, está disponível no site do Profinit, através da aba de documentos, como procedimento operacional padrão POP. Esse documento consta, atualmente na sua segunda versão, de 7 páginas, e consta, então, no caso, de todas as etapas necessárias das boas práticas que nós estamos lidando nessas manhãs, nesses encontros. Exame de qualificação, como foi ontem, defesa de TCC, como é hoje, e amanhã, voltado para a homologação de TCC e selo de autenticidade, que correm concomitantemente. Então, levando-se isso em consideração, nós temos aqui o nosso formulário, o nosso procedimento operacional de defesa de TCC, que consiste atualmente em 14 etapas. Etapas essas que têm como responsáveis o discente, a secretaria, a coordenação da unidade, a CAI e o orientador. Cada passo hoje vai ser, de certo modo, esmiuçado e principalmente voltado para a vertente do discente, as responsabilidades que o discente tem, não excusando, obviamente, as responsabilidades que a secretaria, que a coordenação e que a CAI e que o orientador tem também, visto que esse encontro de boas práticas ele é voltado também para a capacitação futura de eventuais coordenadores, de professores ingressantes ao Profinit, de servidores técnicos administrativos, bem como também de novos estudantes. O primeiro ponto que deve ser levado em consideração para a defesa de TCC é que o estudante seja aprovado em todas as disciplinas e atividades para a sua defesa. Nesse momento, surge para muitos estudantes a pergunta do que significa todas. É relevante levar em consideração que o mestrado profissional do Profinit aqui no ponto focal da UFBA, ele detém determinadas atividades para além das disciplinas que são de necessária atuação do estudante. Para além das disciplinas obrigatórias, que são as 5 que nós já versamos no dia anterior, que são necessárias para que seja feito o exame de qualificação, bem como da carga horária necessária para as disciplinas optativas, conforme já consta no regimento daqui do Profinit UFBA. Nós temos também a utilização de atividades que são necessárias para que o estudante ele faça dentro do período de curso, antes de que a defesa seja de fato homologada. Essas atividades, a maioria dessas atividades, elas constam no âmbito do histórico escolar, e existe uma atividade em específico que não consta atualmente no histórico, mas que também é necessária e consta dentro do nosso formulário.
Essas atividades, elas são o seminário integrador, que é a obtenção de títulos e certificados de atividades relacionadas ao âmbito do Profinit, a exemplo de congressos, simpósios, palestras, dentre outras atividades que tenham concernência, ou seja, que sejam relacionadas ao tema do mestrado profissional em si, que tenham relação com propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, e que tenham relação também com esse, de fato, colegiado, sabendo-se que, por exemplo, essa atividade aqui, que gerará, ao final, certificado para os seus participantes, ela constará como carga horária para, acumulada com outras atividades, possa servir como seminário integrador, é uma das atividades. Outra atividade é a chamada oficina profissional, e para aqueles que vieram do mestrado acadêmico, talvez surja a dúvida de como é essa sistemática. Dentro dos mestrados acadêmicos existe a possibilidade do curso ele cobrar uma atividade chamada de estágio docente ou tirocínio docente, em que o estudante no mestrado acadêmico ele tem a oportunidade de estagiar em uma disciplina. Pois bem, não sendo uma disciplina de estágio, mas sendo uma disciplina de vivência, ou seja, uma disciplina em que, no âmbito não acadêmico, mas profissional, o estudante tem a oportunidade de vivenciar a esfera profissional dentro de determinado âmbito, voltado para a propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, seja em órgão público, seja em órgão particular, seja dentro de entidades de profissionais liberais, dentre outros órgãos que são possíveis para que o estudante ele possa vivenciar essas atividades no âmbito profissional. Inclusive, essa atividade pode ser feita no âmbito do próprio dentro da própria universidade, por exemplo, em setores ali que estejam voltados onde o estudante pode efetivamente exercer ali as suas atividades profissionais, dentre outros aspectos. Essas atividades de oficina profissional, elas são aqui divididas entre organização acadêmica federal, estadual ou municipal, empresa de grande, médio ou pequeno porte, e organização governamental federal, estadual ou municipal, e também no âmbito do SEBRAE e do SENAI. São aqui tipos de atividade de oficina profissional onde pode ser realizada essa atividade. Tiago, como é que essas atividades elas podem ser feitas? Eu posso simplesmente indicar para uma entidade como essa de que eu quero fazer essa atividade, ou que existe um interesse, uma aderência, e simplesmente ir lá fazer a atividade e ao final ser aprovado? Não. Essa atividade ela precisa ser aprovada pela CAI. Sendo aprovada pela CAI a proposta, onde a CAI verificará através de um parecerista a aderência, aí sim pode ser feito o início dessa atividade e logo depois, ao final dessa oficina profissional, ser encaminhado o relatório. Eu enfatizo também um último ponto, que apesar de não ser efetivamente voltado à defesa de TCC, ele é preliminar, que é a aprovação de uma terceira atividade que não consta no histórico, de proficiência em língua estrangeira. Não se cobra proficiência de língua estrangeira para o ingresso dentro do Profinit, entretanto, para que haja defesa de TCC, é necessário que o estudante ele envie a sua aprovação de proficiência em inglês. Quem julga a proficiência em inglês é a Comissão Acadêmica Institucional. E as normas de proficiência em inglês, elas constam dentro do site do Profinit, que pode ser lá acessada também. Pois bem, tendo aprovação, então, nas disciplinas e nas atividades constadas, oficina profissional, seminário integrador, proficiência em inglês, o estudante pode, então, seguir para o segundo passo, que é preencher o seu formulário de solicitação de defesa de TCC. Esses são os documentos necessários, então, para que se faça, muito parecidos com o que estavam, muito, na verdade, coincidente com o que estava no âmbito
exame de qualificação, quais sejam o histórico escolar do discente, a ata da reunião que aprovou na CAN, na Comissão Acadêmica Nacional, o projeto de TCC do estudante, a ata da reunião da CAI, ou seja, daqui do ponto focal, que aprovou a proficiência em inglês, o comprovante de submissão de artigo e artigos submetidos, que na época do exame de qualificação eram opcionais e aqui passam a ser obrigatórios. Perceba que o artigo ele precisa ser submetido, não necessariamente publicado, mas é necessária a submissão de acordo com os critérios que estão elencados aqui também no colegiado. O formulário de checklist, que é obtido também no site do Profinit e se preenche apenas aquilo que foi concluído. E o anexo 10 de solicitação de banca, assinado pelo orientador, à semelhança do que existe no exame de qualificação. Esses dois últimos formulários são obtidos no site do Profinit Nacional. Pois bem, esse formulário ele se encontra disponível aqui nesse link, bem como também ele está disponível no site do Profinit. Esses formulários eles passam por atualizações, então é relevante verificar as atualizações que estão no procedimento operacional padrão e também no site. O estudante, então, tem essa responsabilidade, para além de preencher o seu texto dissertativo, para além de fazer a preparação de sua defesa, para além de ter todos esses requisitos aqui cumpridos, o estudante envia essa documentação e aguarda. Aguarda os procedimentos internos que são muito semelhantes aos procedimentos de exame de qualificação, quais sejam a secretaria fará a análise do formulário e enviará para a coordenação, caso esteja em ordem, em consideração que a gente solicita que o estudante envie até a semana anterior da reunião da CAI, que acontece em geral na primeira sexta-feira de cada mês, para que hábil da secretaria e dos pareceristas, a Corte encaminhará a solicitação de defesa para o parecerista, e a secretaria faz, então, o trabalho burocrático de controle de inserir esse documento na minuta da ata da reunião. A CAI, através do parecerista, emite parecer e homologa, em caso de aprovação, a banca, e essa banca ela tem até 90 dias para ocorrer, de acordo com os trâmites internos da universidade. Ou seja, a banca foi aprovada hoje, 20 de julho. 20 de julho, passados 90 dias, é o prazo limite para que a banca ela seja executada. Pode ser adiada, pode ser cancelada em determinado momento para que seja feita posteriormente, enfim, pode ser antecipada a data a depender da urgência, mas a data ela precisa respeitar o prazo de 90 dias. Ao orientador que tem cadastro no CIGAR, há o requisito de cadastro da banca de defesa de TCC no CIGAR. Por quê? O CIGAR é o local onde a banca ela tem a sua tem justamente o seu trabalhar, é o local onde as atividades elas são desempenhadas para a universidade, em que posteriormente haverá o reconhecimento pela universidade de que a defesa de TCC de fato está a ocorrer. Então, o orientador ele tem esse papel de cadastrar a banca de defesa de TCC no CIGAR para que o estudante ele tenha ali a sua documentação. Tiago, por que o orientador é responsável por isso? Leve-se em consideração que existem elementos textuais que eles não constam dentro dos documentos necessários para que a banca seja aprovada. Não é necessário que a banca, que o estudante ele tenha um boneco que se diz é uma versão inicial para ser enviada e apreciada pela CAI. Nesse modo, as informações relacionadas a resumo, a título, resumo em inglês, keywords, abstract, dentre outras informações, elas constam do trabalho entre o orientador e o estudante, devendo, então, o orientador constar essas informações no CIGAR.
Pois bem, aprovada a homologação pela CAI da banca, a secretaria tem o trabalho de confirmar a data, reservar a sala ou a sala de conferências, caso seja remoto, levando-se em consideração que as disposições de exame especial, elas também se adequam o exame de qualificação, perdão, também se adequam ao caso do TCC, de que pode ser feito de modo presencial ou remoto, e serão remetidos determinados documentos, como a ata, o anexo 7, que é um anexo um pouco mais extenso e próprio para defesas de TCC, o termo de aprovação, que é um documento que constará na versão final do estudante e é um documento necessário para a universidade, e o convite para os membros da banca e divulgação do convite no CIGA para que isso seja divulgado. Ocasionalmente, os estudantes, professores, técnicos, eles recebem essas informações indicando que haverá uma defesa, haverá uma banca, porque essas sessões são em geral, públicas. Elas só não são publicizadas caso haja algum pedido de segredo por conta de alguma patente ou algum documento que necessite de mecanismos de segurança. Após esse trabalho de preparação, acontece a defesa de TCC, que a gente pode considerar como a coroação do trabalho, a finalização ali de cerca de 2 anos ou mais de estudo. 2 anos é o período que é comumente realizada a jornada do estudante aqui dentro do mestrado. E essa defesa, ela de fato acontece sob a presidência do orientador. Em casos excepcionais em que o orientador seja impossibilitado, haverá possibilidade de um dos membros do Profinit que estejam na suplência dessa banca possam realizar a sua defesa. Os requisitos para a banca, para os membros da banca, eles são semelhantes àqueles requisitos que constam no exame de qualificação, que aqui nós apenas rememoramos, e os detalhes estão na descrição do vídeo de exame de qualificação, quais sejam um membro do Profinit UFBA, onde geralmente é o orientador, um membro do Profinit de outro ponto focal do território brasileiro, como a professora Cristina indicou logo no início, são diversos estados aqui da federação que constam de programas do Profinit, e também um membro do mercado, que pode ser uma pessoa não investida de doutorado, e caso isso aconteça, haverá necessidade de um quarto avaliador para constar a banca, que precisa ter doutorado e também ser do mercado. Feita, então, a banca, realizada a defesa, haverá o envio da documentação da defesa de TCC preenchida pelos orientadores, pelo orientador e pelos membros da banca, sendo que esses documentos eles são imprescindíveis para que haja prosseguimento. Tiago, aconteceu de que houve um erro dentro da ata ou do termo de aprovação, descobriu-se ali que, na verdade, o professor ele é de uma unidade e não de outra, ou que o doutorado dele foi feito em uma universidade e não em outra, nomes foram trocados, dentre outras coisas. Isso vai invalidar minha defesa? Não. Isso não invalida a sua defesa, visto que o ato material de defesa é justamente o requisito necessário para que haja a obtenção da aprovação. Então, se a sua defesa ela foi referendada por 3 ou 4 membros, a depender de como seja a composição da sua banca, é suficiente para que conste como aprovado. E a minha documentação, então, como é que fica? Eu percebi que os professores viram alguns erros e tudo mais. Essa documentação é remetida de volta para a secretaria, que fará a análise e a correção para que os professores, em momento posterior, façam a assinatura. Mas não é possível a continuidade desse processo sem esses documentos assinados, quais sejam a ata, o anexo 7 e o termo de aprovação, já que os convites eles são documentos prévios. Recebida a documentação, a secretaria emitirá certificados de defesa de TCC assinados para a banca. Essa documentação é encaminhada para a banca e os professores
Então, eles têm essa documentação para progressão funcional, para informar em seus respectivos trabalhos que ali fizeram, e como prova justamente que trabalharam naquela defesa. Tiago, eu não vejo muita diferença naquilo que nós discutimos no dia anterior em relação ao exame de qualificação. A partir daqui, na verdade, se percebe que existem diferenças, visto que o exame de qualificação ele finaliza burocraticamente nesse ponto em que a documentação é enviada e a secretaria dá baixa no sistema. Ocorre que é necessária que a ata ou que a documentação ela seja finalizada de outro modo aqui. Os estudantes eles estão cadastrados dentro do SIGA, onde há consolidação, e essa consolidação ela demonstra ali justamente que a defesa ocorreu de acordo com os moldes que o orientador coloca no sistema, e o estudante também recebe como documento cabal de que foi aprovado a ata de defesa de TCC. Essa ata ela não é pública, ou seja, ela não está no sistema, apesar de que, como órgão público, qualquer pessoa que tenha interesse, inclusive discente, pode obter essa ata para ter registro de que de fato aquilo ali aconteceu. Finalizada, então, a consolidação no SIGA, é necessário consolidar no sistema Sucupira. O sistema Sucupira ele é um sistema de dados da plataforma, ou que é uma plataforma de dados da CAPES, que é um órgão não só de fomento, mas de controle das pós-graduações no Brasil, e se utiliza desses dados para que façam análises dos programas. E, na condição de pós-graduação, o Profinit também encaminha dados para a CAPES através da Sucupira, dessa plataforma, que ela é atualizada periodicamente. Quando o estudante ele tem o seu status de egresso, ou seja, de curso finalizado, é necessário que a secretaria encaminhe esses dados na Sucupira, e esses dados eles são importantes para que o estudante ele faça outra etapa que nós discutiremos amanhã, que é a emissão de selo de autenticidade. Então, a secretaria também enviará ao discente comprovante da Sucupira de lançamento do TCC e de alteração de status para o concluinte, dando-se assim status de egresso. A responsabilidade de cadastro na Sucupira ela não é do orientador, ela é da secretaria. Mas a secretaria alimentará a Sucupira de acordo com os dados que o orientador disponibilizar no âmbito da sua atribuição no SIGA. Então, é relevante que, para que o estudante possa emitir seu selo de autenticidade, o orientador faça também o cadastro da banca de defesa em tempo hábil, visto que, caso o estudante busque ali a emissão do seu selo de autenticidade, ele não conseguirá fazê-lo se a secretaria não tiver as informações necessárias. Assim, finaliza-se a defesa de TCC e, em ato contínuo, haverá a homologação de TCC e diploma e selo de autenticidade, que serão dados que serão justamente informados na reunião de amanhã. E, com isso, na reunião de amanhã, nós finalizaremos a nossa atividade, levando-se em consideração que a emissão de diploma ela é um procedimento que precisa ser observado como de responsabilidade também do discente. Assim, professora Cristina, nós finalizamos os nossos pontos de hoje, sabendo-se que os links para a documentação estão também nas notas compartilhadas dessa sessão. Muitíssimo obrigada, Tiago. Foi ótimo. Mantivemos a nossa meia hora. Essa sessão vai ficar gravada, vai ser colocada no site da UFPA, no Profinit da UFPA. E, nesse momento, interrompemos a nossa gravação. Muito obrigada aos presentes e continuaremos agora num bate-papo com quem não tiver que trabalhar, porque a gente sabe que é um mestrado profissional e que vocês tiraram essa meia horinha do vosso trabalho para estar aqui conosco.
Então, Tiago, podemos encerrar a gravação?